Imagine a seguinte situação. Você é uma pessoa saudável, mas durante os últimos meses começa a sentir uma dor forte no estômago. Você vai ao médico, faz os exames necessários e uma semana depois retorna ao doutor para que ele examine os resultados dos exames. O médico puxa os papéis do envelope e lê o conteúdo. Você com os olhos fixos nele e de repente ele muda de expressão. Você já não está mais tão calmo como estava antes. Começa a imaginar as diferentes frases que podem sair da boca dele. Mas em vez do tradicional, você está com câncer e tem apenas alguns meses de vida, o médico respira fundo e lhe diz o seguinte: olha, senhor, o laboratório diz aqui que você tem câncer no estômago, mas a realidade é que a verdade é o senhor que escolhe. Isso pode ser verdade para eles, mas não precisa ser verdade para você. O senhor é quem escolhe o seu caminho. O que você acharia disso? Pode parecer uma história absurda, mas é mais ou menos isso que acontece na área da filosofia e da religião. Você já ouviu a frase, isso pode ser verdade para você, mas não é verdade para mim? Primeiro, vamos às definições técnicas. Segundo algumas pessoas, a verdade pode ser relativa ou absoluta. A verdade relativa significa que a verdade é verdade uma única vez e em um único lugar. É verdade para algumas pessoas e para outras não. É verdade hoje, mas pode não ter sido verdade no passado e nem pode ser também no futuro verdade. Sempre está sujeito a mudanças. Ela também depende da perspectiva das pessoas. Já a verdade absoluta é aquilo que é verdade uma única vez, e em um lugar é verdade todo o tempo e em todos os lugares. O que é verdade para uma pessoa tem que ser verdade para todas as pessoas. Verdade é verdade se nós acreditamos nela ou não. A verdade é descoberta ou revelada. Ela não é inventada por uma cultura ou por homens religiosos. O filósofo grego Protágoras, aquele que elaborou a teoria do relativismo, disse uma vez que o homem é a medida de todas as coisas. Isso significa que cada pessoa pode decidir o próprio padrão para o certo e o errado. O que é moralmente certo para mim pode estar errado para outra pessoa. Essa é a essência de relativismo. O renomado biólogo Edward Wilson, em um de seus livros, escreveu o seguinte: pensadores do iluminismo creem que podemos saber tudo, e pós-modernos radicais creem que não podemos saber nada. Sabe o que ele quis dizer com isso? Que tivemos dois extremos na história do conhecimento. Um deles, o iluminismo, afirmava que, pela ciência, podemos saber todas as coisas. Mas nos últimos anos, fomos para o outro extremo, o pós-modernismo, e que vivemos hoje, tenta nos convencer de que não existe uma verdade, mas várias verdades. Agora, o que nos interessa é saber como descobrimos se a verdade é relativa ou absoluta. Como posso ter certeza que a minha vida, meus atos, minha crença devem ser ditados por uma única verdade que governa o mundo inteiro? Vamos para a primeira evidência. Existem absolutos. Com certeza você acredita nisso. Você quer provas? Bom, deixa eu te fazer algumas perguntas e você vai respondendo na sua cabeça. Você consegue acreditar que alguém pode ficar andando, mas ficar parado ao mesmo tempo? Não. Ou que alguém está dormindo enquanto está acordado? Também não, né? É possível que um cavalo seja totalmente branco enquanto totalmente preto? Você consegue viver no passado e no futuro ao mesmo tempo? Se você respondeu não para essas perguntas, você provavelmente acredita que existem absolutos no mundo. Você definitivamente não poderia dizer, diante de um acidente de carros, por exemplo, que talvez o acidente não tenha acontecido, ou talvez tenha acontecido ao mesmo tempo, que depende do ponto de vista de quem viu acontecer. A primeira conclusão, então, é o seguinte: quando lidamos com a realidade, tem de existir uma verdade absoluta, senão não é realidade. Segunda evidência, a lei da não contradição. O princípio da não contradição foi formulado por Aristóteles em seus estudos sobre a lógica e diz que uma proposição verdadeira não pode ser falsa e uma proposição falsa não pode ser verdadeira. Nenhuma proposição, então, pode ser os dois ao mesmo tempo. Uma afirmação não pode ser contraditória para ser verdadeira. Por exemplo, você não pode dizer que um animal é um cachorro e dizer que também não é um cachorro. Se vermos bem, a própria afirmação do relativismo é contraditória. Olha só, o relativismo diz o seguinte: toda verdade é relativa. Isso é como se fosse uma declaração do tipo: eu tenho absoluta certeza que tudo é relativo.
Na própria declaração, o relativismo já se contradiz porque tudo é relativo, menos a própria afirmação, que é absoluta. Porém, se você analisar a afirmação da verdade absoluta, isso já muda. Toda verdade é absoluta. Essa afirmação também é absoluta, por isso não tem problema nenhum. Rafael Lanzetti, em seu artigo Relativismo e a Crítica Literária, faz um comentário muito interessante a respeito de Protágoras, que foi o filósofo que criou a teoria relativista. Ele diz o seguinte: ora, Protágoras, ao criar tal teoria, criou juntamente com ela sua primeira contradição. Se o trabalho de Protágoras, enquanto filósofo sofista, era o de ensinar aos outros como convencer os demais de que o que diziam era verdade, como poderia afirmar ele que tudo em que o homem acredita é verdade para este? Ao perceber sua contradição, Protágoras foi obrigado a adaptar sua teoria, qualificando sua doutrina. Enquanto tudo em que alguém acredita é verdade, algumas coisas em que algumas pessoas acreditam são melhores que outras coisas em que outros acreditam. Mas Platão disse que essa qualificação mostra a inconsistência de toda a sua doutrina. O argumento básico de Platão se chama a virada de mesas. Se a maneira como as coisas parecem para mim, assim elas existem para mim, e se a maneira como as coisas parecem para ti, assim elas existem para ti, então parece a mim que toda a tua doutrina é falsa. Uma vez que a maneira com que as coisas parecem para mim é verdade, então deve ser verdade que Protágoras estava errado. Já que Protágoras afirmou que não existia nada falso, só a verdade para cada um, ele não pode dizer que o argumento de Platão seja falso. Então, a teoria de Protágoras é relativa também. Se até mesmo o inventor da teoria tão divulgada hoje teve problemas com ela, o que isso diz sobre a sua confiabilidade? Então eu quero chegar à segunda conclusão agora. A teoria do relativismo não passa no teste da lei da não contradição, e seu próprio autor se contradisse. Vamos para a terceira evidência, então. A verdade relativa na prática não é boa para a sociedade. Se o ser humano é a medida de todas as coisas, ele também pode ditar a lei. O estudioso católico Leslie Walker debateu o relativismo usando seu próprio paradoxo. Ele disse o seguinte: se dissemos que não existe no mundo certo ou errado, melhor ou pior, mas apenas formas de vida diversificadas, não podemos dizer que alguém está errado por seguir suas verdades particulares, certo? E ele responde: certo. Se isso é verdade, não podemos dizer que Hitler e Stalin estavam errados em matar milhões de pessoas e trazer sofrimento e dor de uma forma ou de outra a todo mundo, certo? Certo, ele responde. Consequentemente, não podemos dizer que estávamos errados se quisermos matá-los, como assim o fizemos? Exato. Você já pensou nisso? Então, a nossa terceira conclusão é a seguinte: se a nossa sociedade fosse baseada numa moralidade relativa, cada um poderia fazer aquilo que acredita ser verdade, causando um caos moral. Quarta e última evidência. As afirmações religiosas também são não contraditórias. Muitos dizem que o problema da verdade relativa não está nas coisas corriqueiras do nosso dia a dia, ou nos fatos que a ciência comprova, mas que o problema está nas questões religiosas, como por exemplo a existência de Deus, a veracidade da Bíblia como escritura sagrada e citações de Jesus Cristo. A mentalidade pós-modernista, quando questionada sobre a religião, clama em uníssono: não existe uma só verdade e não existe um caminho verdadeiro. Todos os caminhos, todas as religiões e todos os livros sagrados nos levam a Deus, seja qual for esse Deus, e a uma verdade. Vamos analisar também essa afirmação de perto. Vimos antes que toda declaração feita tem que ser verdadeira ou falsa. Não existe alternativa além dessas. Qualquer afirmação que faz uma reivindicação de ser verdade, seja ela expressa em uma frase, elocução ou uma crença, é chamada de proposta. Frases sobre fatos expressam propostas. Propostas são ou verdadeiras ou falsas porque elas fazem reivindicações da verdade, estipulam o que é e o que não é. Escute essa citação de Aristóteles, mas presta muita atenção porque ela vai parecer complicada, mas ela não é. Ele diz o seguinte: dizer que é o que não é, ou o que não é o que é falso, enquanto dizer o que é, e o que não é verdade, para que aquele que diz qualquer coisa que é ou que não é
vai dizer aquilo que é verdade e não o que é falso. Essa citação de Aristóteles inspirou até um grupo musical dos anos 1980 a escrever uma música que se chama O Quê? Também nos inspira a entender que até mesmo propostas filosóficas e religiosas entram na categoria de serem ou não verdadeiras ou falsas. A quarta conclusão, então, é: a mesma regra da não contradição se aplica a declarações filosóficas e religiosas, porque elas se enquadram na definição de propostas. Ainda resta uma pergunta final. Por que, de todas as declarações e propostas religiosas do mundo, eu tenho que acreditar em Deus? E tem mais. Por que seguir o Deus da Bíblia e não tantos outros que existem por aí? Por que não acreditar nos livros sagrados do islamismo, budismo ou Hare Krishna? Será que não existem verdades em todas as religiões? Por que só uma deve ser verdadeira? E como é que eu posso confiar naquilo que está escrito na Bíblia? Pense em alguém que chega para você e diz: "Estou com uma dor no joelho esquerdo". Essa é uma declaração subjetiva, mas ainda é uma proposta. Ela pode ser verdadeira ou não. Como é que você descobre? Você consegue entrar na cabeça da pessoa e saber se ela está mentindo? A menos que você tenha poderes sobrenaturais que eu não tenho, não. Então a única forma de saber depende de quanta confiança você tem nessa pessoa. Ela já mentiu para você alguma vez? Ela frequentemente se contradiz em suas afirmações? Você já passou tempo com essa pessoa para saber se ela é confiável? É isso que estudaremos nos próximos programas. Usando fatos e a lei da não contradição, vamos realmente analisar a existência de Deus e desse livro que se diz portador de tantas verdades absolutas. E vamos ver se podemos verdadeiramente acreditar e confiar nele ou não.